Então, pessoal, a gente está aqui de novo para falar mais um pouquinho sobre a classificação de relevo de Jurandir Ross. Você se lembra que o mapa é este, essas são as unidades de relevo segundo Jurandir Ross. E eu tinha pedido para você observar a Amazônia, onde predominam as depressões, e o restante do Brasil, onde predominam os planaltos. Vou pegar essa imagem, vou jogá-la um pouquinho para cima e vou pensar da seguinte forma. Imagine que você estivesse fazendo um caminho que saísse ali da região do Maranhão do Piauí e fosse até o litoral nordestino, o litoral leste do Nordeste. Você faria o caminho de A a B, um perfil. Um perfil vai ser traçado aqui. Um perfil que passa pelo rio Parnaíba e chega até o Oceano Atlântico. Claro que existe exagero vertical nesse perfil, você não vai ter elevações tão absurdas assim, né? Mas tem que ter um certo grau de exagero, senão você não enxerga as coisas direito, né? Então, pessoal, imagina que você está saindo de A e indo para B. Você primeiro passa por uma unidade de relevo, que são os planaltos e chapadas da bacia do Parnaíba. Uma região relativamente suave, né? Mas é um planalto, então tem sua irregularidade. Depois eu entro na famosíssima depressão sertaneja. Posso chamá-la de depressão sertaneja e São Franciscana, mas vamos simplificar, vamos chamar de sertaneja, né? A depressão que está no sertão do Nordeste. Passo pelo Planalto da Borborema, o famoso Planalto da Borborema, né? E por fim, chego ao litoral. Chego na região onde predominam os tabuleiros litorâneos. Como eu disse a vocês, tabuleiro é uma forma onde existe uma espécie de um pequeno degrau, um pequeno patamar, até que você consiga descer e chegar de fato à praia. Descer e chegar de fato à água. Ok? Então esse é um perfil clássico que se faz quando se estuda o relevo do Brasil na visão de Jurandir Ross. Mas como eu falei para vocês, Jurandir Ross tem uma preocupação com a estrutura do relevo, né? O que está debaixo, ele tem uma preocupação maior com a litologia. Então vamos observar aqui qual é a litologia predominante nesse ambiente, né? Repare com a cor amarela ali nos planaltos e chapadas da bacia do Parnaíba, o predomínio de terreno sedimentar. E conforme você avança para leste, começam a predominar os terrenos cristalinos. Então a depressão é uma depressão que está em cima de um terreno cristalino. Ok? Vamos fazer mais um caminho aqui pelo Brasil. Eu vou elevar mais um pouquinho o mapa do Brasil para a gente observar aí a passagem de A a B. Saindo lá do Pantanal Mato Grossense e chegando até o litoral de São Paulo. Esse é o perfil que passa pelo rio Paraná, que é o limite do estado de São Paulo, né? E chega até o Oceano Atlântico. Você começa ali do lugar mais plano do Brasil, né? A planície mais perfeita que nós temos, que é a planície do Pantanal. Depois você avança e observe que nos planaltos e chapadas da bacia do Paraná existem duas bordas. E essas bordas mostram exatamente o máximo onde você teve os derrames basálticos do Mesozoico. Tem uma inclinação, né, em direção ao rio Paraná, tanto de um lado quanto de outro. E do lado paulista, você sabe que o limite desse derrame é exatamente a tal da cuesta. Ok? Vamos seguir, estamos entrando agora no estado de São Paulo, passamos pelo rio Paraná, vamos em direção ao oceano e vamos chegar na depressão periférica paulista. Uma região regular, onde não existem grandes sobes e desces, né? Mas se você avança para Grande São Paulo, aí você chega no sobe e desce, né? Você chega aí nos planaltos e serras do Atlântico Leste e Sudeste. E repare que Jurandir Ross, quando fez esse perfil, porque é dele, né? Ele que produziu isso, colocou no livro didático dele. Didático não, na verdade um livro paradidático, né? Que é o livro vermelho, Geografia do Brasil. Um livro paradidático é aquele que tradicionalmente serve mais aos professores do que aos alunos, né? E repare que no livro dele ele colocou aqui o finalzinho e nem indicou a planície litorânea, porque ela é muito estreita para aparecer nessa escala. Mas existe uma pequena planície litorânea ali, né? E agora a gente, a litologia, né? O embasamento. De novo as mesmas cores, né? O laranja representa o que é cristalino. Repare que na nossa região aqui onde a gente vive é cristalino o que predomina. Repare que na região da bacia do Rio Paraná, aí já é o sedimentar, inclusive na depressão. Então essa depressão periférica ela é diferente da depressão sertaneja, né?
Essa daqui tem mais embasamento sedimentar. A depressão sertaneja tem mais embasamento cristalino. Tudo bem, senhores? E agora, para fechar, né? Novamente a observação do mapa completo. E vamos dar uma olhadinha nesse perfil traçado na Amazônia, né? Entre A e B. É um perfil que vai desde o norte da Amazônia até o sul da Amazônia, passando por uma série de unidades de relevo. A gente começa ali nos planaltos residuais norte-amazônicos, que é o que eu falei para vocês, é como se fosse o Planalto das Guianas reformulado, né? Existe realmente uma elevação muito grande, repare que chega até 3.000 metros, e é uma altitude bem elevada para o território brasileiro, né? Você avança em direção ao sul e passa por uma depressão marginal, ou seja, o termo já dá a ideia de que está à margem de alguma coisa, né? E obviamente essa coisa é o Rio Amazonas, né? No entorno do Rio Amazonas, repare que tem um marronzinho ali, né? Significa que é um pequeno planalto, é o planalto da Amazônia Oriental, um planalto pequeno, né? Baixo, nada que chame tanta atenção. Porque planície mesmo é muito perto do Rio Amazonas, é a faixa bem estreita no entorno do Rio Amazonas. Vamos seguir um pouquinho mais para o sul, você vai chegar em uma outra depressão, que também é chamada de marginal. E por fim, mais planalto residual, bem mais baixo do que o planalto norte-amazônico, né? Porque chegar naquela altitude de 3.000 metros já é muito difícil no território brasileiro. Olha o embasamento, repare que a gente representou aqui com sedimentos o que está mais próximo ao Rio Amazonas, mas uma boa parte da Amazônia tem terreno cristalino como embasamento, né? Embora exista aí uma grande bacia sedimentar na Amazônia, nesse trecho cortado pelo perfil, essa parte sedimentar ela é relativamente estreita, ok? Gente, era isso que eu precisava de falar para vocês sobre a classificação do relevo de Jurandir Ross. Aqui vai o nosso resumo tradicionalíssimo, né? E novamente peço a vocês que assistam essa aula, façam exercícios. Não existe uma incidência tão grande deste assunto em vestibulares, mas existe a exigência de que você tenha essa noção de que o território brasileiro é muito vasto em termos de unidades de relevo e que não existe uma uniformidade no nosso território. É isso que eu peço para que você tire dessa aula principalmente, ok? Até a próxima.